Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora passamos a analisar o artigo 19b. Primeiramente, passaremos a leitura do artigo e em seguida apresentaremos os comentários. Artigo 19b. A criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Parágrafo 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Então, o artigo 19b institui o chamado apadrinhamento. O que é esse apadrinhamento? É uma pessoa que não é propriamente alguém que será indicada para adoção, mas que estará auxiliando aquela criança e adolescente no seu desenvolvimento. Então, essa criança e adolescente que estiver em acolhimento institucional familiar, ou seja, aquela criança e adolescente cujos pais quiseram entregar para adoção, como visto no artigo 19A, ou ainda aquelas crianças que nós não sabemos, né, quem são os pais ou quem são os familiares, etc. Então, essa criança e adolescente está nessa situação de acolhimento institucional. Ela está sob tutela do Estado, né, para se organizar, para se desenvolver e tudo mais. E essa criança e adolescente pode participar desse programa de apadrinhamento. O que será esse apadrinhamento? O próprio artigo define no parágrafo 1º. Apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança ou adolescente vínculos externos à instituição para fim de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento no aspecto social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Ou seja, um apadrinhamento é alguém justamente que vai ser o padrinho, alguém que vai ter contato externo daquela criança fora da instituição que ela estiver. Essa pessoa ela vai auxiliar, vai dar afeto àquela criança, e vai dar prestar assistência educacional, financeira, etc. É justamente essa ideia de ser um padrinho, um auxiliar para o desenvolvimento daquela criança. Isso, as pessoas que irão se dispor a isso, né, poderão participar desse programa de apadrinhamento. O parágrafo 2º diz o seguinte: podem ser padrinhos, quem é que pode ser padrinho ou madrinha? Pessoas maiores de 18 anos que não estão inscritas no cadastro de adoção, desde que cumpra os requisitos exigidos para o programa de apadrinhamento de que fazem parte. Então, cada programa de apadrinhamento vão ter os requisitos necessários, né, e tem que ser uma pessoa maior de 18 anos, uma pessoa maior de idade que não esteja procurando a adoção. Então, ela servirá só apenas como padrinho ou madrinha, né? O parágrafo 3º diz que pessoas jurídicas elas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar com o seu desenvolvimento. Então, a inovação aqui, além de uma pessoa física maior de 18 anos poder ser o padrinho ou madrinha, uma pessoa jurídica também pode apadrinhar crianças, né? Por exemplo, uma empresa que estiver determinada a ajudar financeiramente determinada criança ou adolescente nos seus estudos, poderá, através desse programa, auxiliar aquela criança e adolescente. Então, é algo que do apadrinhamento é algo para tanto pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? Visando sempre colaborar para o desenvolvimento dessa criança e do adolescente. O parágrafo 4º diz que o perfil da criança ou do adolescente ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Então, sempre que tiver aquela criança ou adolescente que não tem o perfil daquelas que são mais
procuradas em adoção, né, cujo a sua reinserção familiar não está próxima, né, e tem muitos anos que aquela criança está sem uma família adotiva, né, e etc. Então, essa criança e essa adolescente que tiver aí a mais remota possibilidade de ser adotada propriamente, ela será atendida pelo programa de apadrinhamento com prioridade, né, justamente pelo fato de ela não ter essa assistência ou essa possibilidade de ter uns pais, uma família substituta, etc. Então, a lei garante prioridade a essa criança e adolescente. O parágrafo 5º diz o seguinte: os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Então, cada programa tem que ser estabelecido aí, a própria vara, né, o próprio juiz da vara da infância e da juventude poderá, através aí, estabelecer apoio, né, dentro desses programas, e pode ser executado aí por órgão público, por exemplo, o município, o poder executivo, né, aí poderá auxiliar nesse aspecto, né, o governo do estado, né, a União, sempre podendo promover esse apadrinhamento através do órgão público, semana de conscientização e tudo mais, para promover e fazer com que as pessoas se solidarizem e se tornem padrinhos ou madrinhas, né? Além disso, as ONGs também podem realizar esses programas de apadrinhamento e auxiliar e contar aí com o apoio da Justiça da Infância e da Juventude. O parágrafo 6º diz o seguinte: se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelo serviço de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Então, cada programa de apadrinhamento tem suas próprias regras, né? E isso é estabelecido para que sejam cumpridas as possibilidades aí de relação com o padrinho, né, em relação à criança e ao adolescente. Se violar alguma regra, isso tem que ser notificado ao juiz para tomar as devidas providências, verificando aí se houve algum tipo de crime, ou se houve alguma violação civil, ou se houve apenas alguma violação das regras estabelecidas pelo apadrinhamento, de modo que aquela pessoa que se tornou padrinho, né, e violou essas regras não possa mais retornar aí a essas atividades, ou mesmo retirar o contato aí com a criança ou adolescente que estava nessa situação, cujo padrinho violou essas regras. Então, o artigo 19b estabelece essa campanha, né, esse programa de participação de um particular, de uma pessoa ou de uma pessoa jurídica para apadrinhar uma criança ou adolescente, buscando aí o desenvolvimento daquela criança nos vários aspectos, né, social, moral, físico, cognitivo, educacional, financeiro, etc. Então, esse é o artigo 19b do Estatuto da Criança e do Adolescente.